O nome dessa primeira sinopse é Projeto K. Arthur é conhecido como o escolhido de uma famosa e antiga profecia, porém acreditando que sua predestinação divina e potencial teoricamente limitado são suficientes, leva uma vida boêmia e preguiçosa aproveitando sua fama e privilégios, ao invés de se dedicar aos treinamentos, estudos e obrigações. Certa noite a cidade é inesperadamente invadida e massacrada por uma horda de demônios. Tomado pelo desespero, Arthur abandona seus companheiros, reconhecendo sua covardia e inutilidade diante da situação. Incapaz de lidar com o ódio por si mesmo, ele salta da cachoeira que avistou durante sua fuga. Após acordar sem um dos membros em uma cabana isolada na floresta, Arthur percebe que continua neste mundo, porém mais incapaz ainda em termos físicos. Agora, instigado por 2 sobreviventes do massacre e um emissário da profecia, parte em uma jornada ambígua. Estaria ele finalmente disposto a encarar sua realidade e buscar uma reparação? Ou seria esse apenas mais uma tentativa miserável de autodestruição? Gostei desse lance de ter incapacitado ele, né? Então, de repente, sei lá, ele fica sem um braço e agora ele tem que cumprir com essa profecia, seguir esse caminho, só que agora ainda mais incapacitado. Acho interessante porque dá pra gente trabalhar exatamente todas as dúvidas que esse personagem tem, ao ponto de que em alguns determinados momentos ele pode até se perguntar, se questionar se ele realmente é essa pessoa da profecia, porque ele só vagabundeou, ele não fez nada para ajudar ninguém, ele nunca fez nada, ele nunca cumpriu essa profecia de fato, ele só usufruiu da fama que ele ganhou por conta dessa profecia. Isso pode levar ele a se questionar. E aí talvez a jornada do próprio personagem seja exatamente de tipo, quando ele terminar de fazer essa jornada, aí talvez ele perceba, ou as pessoas ao redor percebam, não necessariamente precisa ser o próprio personagem, que aquela era a profecia. Que sim, ele era o cara da profecia, mas a profecia não era por si só, né? O conceito muitas vezes de destino que é abordado, ou algo do tipo, é algo como todas as nossas decisões culminam para aquele destino. Então vamos supor, a profecia diz que ele vai salvar a terra de um grande mal, ou algo do tipo. Aí beleza, ele usufrui de todas as coisas dessa profecia. Porém, exatamente ele usufruir de todas as coisas dessa profecia, que joga ele nessa situação onde ele perde um membro, onde tudo isso acontece, e aí ele cria uma noção de responsabilidade, e aí criando essa noção de responsabilidade, ele parte nessa jornada, e aí tudo isso leva ele, né, o processo natural dele duvidar de si mesmo, leva ele a cumprir a profecia. Então, é realmente o lance de... O nosso destino não é realmente vamos dizer assim, quando você joga uma bola num caminho, né, num tubo, por exemplo, ela vai percorrer aquele tubo sem tomar decisões, digamos assim. Ela simplesmente percorre e vai. Muita gente acredita que o destino seja algo como isso, que você só vai nesse túnel. Eu acho que, nesse sentido, nessa história, e como poderia ser trabalhado, e como poderia ser uma noção de destino, seria mais ou menos igual um jogo de plataforma. Num jogo de plataforma você tem certa liberdade de escolha, porém a sua liberdade ela é delimitada naquela plataforma, naquele caminho. Você tem que ir da esquerda para a direita, pular nas plataformas, cair nos buracos ou evitar cair nos buracos para não morrer, e sempre ir linearmente até cumprir ali o final. As suas próprias escolhas que você vai fazendo levam você até o final, porém você tem algumas escolhas ali. E a noção de destino poderia ser trabalhada dessa forma, de modo que as escolhas dele, a dúvida que ele vai criando em relação a ele ser o cara da profecia e etc, faz exatamente ele cumprir a profecia e aí mostrar, peraí, ele realmente era aquele cara, ele realmente era o salvador. Só que a gente imaginou que esse cara ia salvar, ia nascer e já ia salvar, mas não, foi exatamente todo o processo, até a própria profecia existir, fez parte da própria profecia, porque tornou possível toda essa situação acontecer até ele criar responsabilidade e cumprir a profecia. Eu acho que essa é uma forma excelente de trabalhar um mangá com essa temática de profecia, sem ser diretamente só o clichê de eu descobri que eu sou da profecia. Ótimo, tem um mestre ali, esse mestre vai me treinar. Ok, vou treinar com o mestre. Olha, tem um vilão, vou enfrentar o vilão. Matei o vilão, eba, sabe? Fica muito aquele negocinho muito batidinho, muito simplesinho. Você acrescentar esses graus de dificuldade, de dúvida, etc, é o que fazem conectar com as pessoas, com o leitor, porque todo mundo tem dúvidas sobre a própria vida, todo mundo tem dúvidas sobre os nossos propósitos na vida, né? Você cria o seu propósito é dado pelo seu entorno, como que isso funciona,
o que você deve seguir na sua vida em relação a criar um propósito ou seguir um propósito. Todas as pessoas têm essa dúvida em algum momento da vida, então comunicar isso e passar isso através do personagem, através da história, ajuda o leitor a se conectar com aquela história também e a acabar se interessando mais por ela, né? Do que um personagem que pareça muito raso, que é exatamente aquele personagem que parece que não tem uma escolha, ele só vai seguindo ali o caminho estabelecido. No caso da nossa vida, muitas vezes a gente se vê seguindo um caminho estabelecido, mas a gente se questiona, a gente se pergunta, existe ali todo um processo e quando a pessoa não se pergunta, às vezes ela só vai perceber isso lá na frente e vai se arrepender. Obviamente a gente não quer acompanhar esse tipo de personagem, a não ser que realmente depois gere uma reflexão ou algo desse tipo, igual eu falei da pessoa que segue um caminho pré-definido pela sociedade, sem se questionar, sem se perguntar, só lá na frente que geralmente ela vai se questionar e de repente se arrepender do caminho que seguiu. Que seria um ótimo ensinamento que poderia ter na história também, caso fosse por esse lado.